Amados e amadas de Deus, com alegria nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Seja sempre bem-vindo a estar conosco meditando a Palavra de Deus através da homilia diária. Quer receber no seu celular? Adicione o número na tela, manda uma mensagem, quero receber essa programação. E todos os dias nos encontraremos aqui para olhar para essa palavra tão especial, né? Muitas vezes a gente se preocupa e ocupa o tempo com tantas coisas vãs, ao invés de podermos ocupar o nosso tempo com as coisas de Deus. E é tão pouco tempo esse programa que vale a pena. É um tempinho que você vai ouvir a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo pensar como posso viver essa palavra. Vamos ouvir então o Evangelho de hoje. Hoje, dia 5, não sei se o padre já falou, mas hoje é dia 5 de novembro, sexta-feira. O Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, hoje nós somos convidados a pensar como estamos administrando os bens de Deus. Essa é a pergunta que o Evangelho vem nos fazer. Como estou administrando tudo aquilo que Deus me concede? Seja de dons, seja de talentos. Porque é bem interessante que nós podemos viver tudo isso, administrar tudo isso a nosso favor, né? Então, eu só estou pensando em mim, né? E aí, o que nós estamos enxergando? O famoso egoísmo. É a pessoa que é egoísta, que só pensa em si, que ali também usa de maneiras até erradas, né? de administrar, mas o seu administrar está voltado somente para si, não para o todo. Então hoje eu preciso pensar como eu estou administrando esses bens, ou seja, nessa realidade tão ampla, né? Como estou administrando a minha família? Primeiro passo, talvez a primeira pergunta: será que dentro do meu lar eu estou conseguindo administrar os meus bens em favor do todo? Ou só estou querendo e pensando em mim, só a minha vontade, só o meu desejo, de maneira narcisista, mas sem enxergar o outro? Como estou administrando no meu trabalho? A minha empresa? Será que a minha empresa só precisa faturar e os funcionários têm que viver no mínimo? Talvez até de maneira exploratória. Presta bem atenção, porque quando nós olhamos para essa história de hoje, nós estamos vendo um patrão, né, que tinha um trabalhador que começou a esbanjar os seus bens. Onde está o esbanjar? O esbanjar está
no sentido de que a pessoa consumia uma quantidade, ele dobrava, ele aumentava, ou seja, ele estava explorando, ele estava roubando, né? E aí o Senhor descobriu, ele falou, ó, pega, você vai ser mandado embora, me passe essa administração. E aí foi um momento onde ele pensou, meu Deus, e agora? Né? E é interessante porque muitas vezes nós precisamos passar primeiro pela vergonha do erro, talvez o medo do que isso pode causar na nossa vida para poder mudar de atitude. Ele precisou passar pelo medo do desemprego, pela vergonha da falta, embora a palavra não apresenta, mas a gente imagina, para poder mudar a atitude, para poder se converter. E aí o que ele fez? Ele foi lá e falou, quanto que você deve? 100 barris. Não devia 100 barris. Não devia 100 barris, devia 50. Ele havia aumentado para ele lucrar, para ele explorar. Não devia 100 medidas de trigo, devia 80. Ele começa a tirar aquilo que ele fazia de modo exploratório, né? Aí está o elogio de Deus, o elogio de Jesus, perdão, quando acontece a mudança. O elogio de Jesus para cada um de nós vai acontecer quando a nossa administração nós estivermos administrando de maneira correta, sem pensar somente em nós mesmos. Aquele homem estava pensando nele, os outros, se não tinham condições, o problema é deles. Eu estou pensando no meu. Uma mentalidade muito capitalista. E quantas pessoas ainda vivem essa mentalidade? Né? Falo que a pandemia ela pôde mudar um pouco desta situação porque muitas pessoas começaram a pensar no outro. A administrar ali, entender que, né, as coisas estavam complicadas, então teve aluguéis que foram diminuídos, teve salários que foram diminuídos, mas pensando no conjunto, porque se pensar só em si mesmo, isso não aconteceria, entende? Então a palavra tem essa beleza a nos ensinar. Eu preciso administrar corretamente aquilo que Deus me dá. Administra bem a tua família, oferecendo ali o melhor para todos. Administra bem a tua vida, se oferecendo o melhor, né? Se oferecendo o melhor. Administra bem o teu trabalho, né? A tua convivência com o próximo. Que os seus dons e talentos não sejam só para você, mas que muitas outras pessoas possam beber de tudo aquilo que Deus lhe oferece. Eu falo, e eu acho muito bonito que eu encontro muitas pessoas caridosas no caminho, que tiveram a graça de ter tido tanto, e elas falam, Padre, eu nem sou merecedor de tudo que Deus me dá, por isso que eu preciso partilhar, né? E o que eu faço é tão pouco. E a gente vê ali a beleza de alguém que não pensa somente em si, né? De alguém que entende que aqui ele está administrando sim aquilo que é de Deus. E quando a gente administra, né, os bens de Deus, ali nós conseguimos viver a gratuidade, a caridade e o amor ao próximo. Então vamos juntos rezar, né, pedindo esse dom,